Meus queridos, tranquilidade sempre. Hoje, 4 de fevereiro de 2026, aqui de Paraúna, de trás da igrejinha, com aquele Cristo gigantesco aqui sentado nessas pedras vermelhas, vendo essa paisagem magnífica e olhando o carrinho vermelho passando. Então, tava aqui sentado e pensei me ocorreu uma frase na mente: o erro de domar os fracos. E cara, pensando sobre essas cidades assim muito antigas, tipo Goiás Velho, cidades que tem história, sabe? Cidade bem velha, que já aconteceu muita coisa, que tem muita história. E relacionado ao pessoal que era cafeicultor, não sei se é assim que fala, o pessoal que estava à frente, os senhores, e que durante tanto tempo, né, cara, o pessoal simplesmente nasceu nesses meios e por nascer com poder eles achavam que podiam fazer qualquer coisa. E com isso você vê histórias bizarras, atrocidades assim, relacionadas a escravos. Não só a escravos, mas principalmente a eles, né? E sem vitimismo, mano, mas... cara, é muita coisa bizarra. É muita história triste, parada de senzala. E além de ser uma história muito bonita, né, cara, de liberdade e superação. E essas cidades, elas guardam um DNA, uma memória muito forte que, pra quem sente, consegue perceber assim andando. Não sendo o caso aqui de Paraúna, que é onde eu estou aqui. A redundância é domínio de novo. Mas... não sei, né? Aqui é uma cidade bem antiga, pelo que eu tava vendo. Parece que ela era distrito, alguma coisa assim do tipo de outra cidade, só que ela se emancipou e virou Paraúna em 40, não sei, não lembro ao certo. E agora não, né? Desde sempre. Eram 3 famílias, parece. E aí a parada foi crescendo. Não pesquisei muito a fundo pra saber sobre questão do que a cidade vive, se é da agropecuária, o que me parece ser, porque pelo tanto que a gente andou aqui, a gente viu bastante fazenda, mas a paisagem é muito bonita e remete a uma cidade bem antiga. E aqui mesmo onde eu tô, em cima, tem um Cristo gigantesco aqui, que é um dos pontos da cidade. E tem umas pedras aqui atrás dessa igrejinha que é muito bacana de sentar aqui. Ainda mais particularmente agora, no horário que eu estou, que é aqui entre as 7 horas da manhã, eu acho, por aí. E voltando a falar sobre essa questão, que tendo esse poder, muitas pessoas fizeram atrocidades, né, cara? E hoje isso não é muito diferente. E tem uma galera, e a gente viu isso recentemente, como por exemplo o caso do cachorrinho lá, tem uma galera que por conta de ter poder, de ser de uma família poderosa, de saber que tem uma certa impunidade, e a gente vê na sociedade que não é só essa questão deles, mas de todos, até mesmo com a classe política nossa, principalmente, né? Que a gente vê dia após dia que eles vão se blindando cada vez mais. Eles tomam decisões erradas, movidas simplesmente por prazer, por ego, por mais desejo de poder. É por isso que ter poder é uma coisa que é necessária sabedoria antes de qualquer coisa. Não é porque você nasceu destinado a ter poder que você tem poder de tê-lo.
é bom sempre tentar conquistá-lo. Mesmo se ele seja entregue na sua mão, que você busque uma sabedoria para poder geri-lo, para não ser só mais um pau no cu gerindo qualquer outra empresa. Porque, cara, eu mesmo já passei por muitas empresas no ramo da gastronomia, e uma boa parte, cara, por exemplo, patrões que posam de bons senhores, mas colocam gerentes psicopatas para lidar com funcionários de maneira doentia, para que eles fiquem como bonzinhos e a gerente fique como uma filha da puta. E quando você coloca pessoas sádicas para trabalhar nessas posições, e o que é que essas pessoas que têm esse tipo de poder fazem, elas não têm coragem de ter esse tipo de atitude, porque sabem que se fossem elas à frente, elas teriam um trabalho mais humano, e elas tentam apagar esse lado humano delas simplesmente para poder ter mais dinheiro. Olha que coisa triste, cara. E assim as pessoas são ensinadas, cara. Cara, e não é papo de comunismo nem nada do tipo, não. Mas se você observar o mundo ao seu redor, cara, você acha legal? Será a atenção, o foco de tanta vontade ruim, sabe? Sem papo de esoterismo, energia e tal. Mas a gente sente quando existe uma densidade de vontade, quando alguém deseja algo ruim pra gente. Ainda mais se você for um patrão otário. Se você tem um poder, aí você começa a gerir ele de maneira imbecil. Não seja uma pessoa assim, cara. Seja justo nas atitudes que você tenha, se você tem poder. Porque é o fundamental para uma base sólida de qualquer sociedade. E a nossa sociedade, principalmente a brasileira, como um todo, não falo só daqui do Centro-Oeste, que é de onde eu vivo, mas do Brasil como um todo a gente vê isso. Alguns lugares mais, outros menos. Mas a gente precisa se reorganizar no sentido moral da situação. Tentar passar um exemplo melhor. Porque, cara, não tá dando muito certo não, cara. E eu, em particular, nem sou tão velho, cara. Eu tenho 28 anos e eu já tô de saco cheio, cara, de ficar vivendo num lugar que tem gente com poder que não tem poder pra gerar porra nenhuma. Aí faz a moda caralho. É uma corrupção filha da puta. Cara, isso é um pé no saco, cara. Porque pra gente que quer simplesmente seguir a vida, cara, seja lá de qual classe social seja você, cara, só quer ficar tranquilo. Sempre tem que ter um otário pra tá enchendo o saco. Às vezes a gente pode até entender isso como se fosse a pedra no caminho, pra gente amadurecer e tentar não ser igual a ele. Mas, por gentileza, cara, não seja essa pedra na vida de outra pessoa. A gente já teve tanto exemplo negativo no decorrer de tanta história de todas as cidades antigas. E agora que a gente tá em uma sociedade tão avançada, a gente vai ficar pisando na bola, véio, fazendo guerra igual esses caras. Caralho, velho, mano, os caras tão invadindo os bagulho lá e tem gente batendo palma pra essa merda, velho. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal tomando lado sobre questão de Palestina ou sobre Israel, cara. Aquela porra daquela guerra já acontece desde antes da época de Jesus, cara. O pessoal fica querendo tomar lado como se fosse, questão de briga de torcida. Gente, a vida não é assim, cara. Tem gente morrendo naquela merda. Pessoal decapitando criança, velho. Seja de qual lado for, tem gente morrendo pra caralho. Isso não é legal. Porque não são vocês lá no meio, velho, perdendo os entes queridos, se fudendo.
pra tá falando que isso é uma opinião de lado, cara. As coisas não tem que ter lado, cara, enquanto tem gente morrendo nessa merda. O pessoal fala papo de religião e não consegue entender o básico das coisas, cara. O princípio do amor, cara. O princípio de respeitar o próximo. Não precisa só Jesus ter falado, cara. Siddhartha falou isso, Krishna falou isso. A porra toda falou isso, cara. O mundo fala isso. Mas o pessoal parece que insiste em não entender. É foda. Mas no final das contas eu acredito que tudo acaba bem porque, cara, igual um amigo meu das antigas fala, o certo pelo certo, cara. Se você faz o certo pelo certo, independente da dor que surja, você acaba passando em um deslize tranquilamente, sem nenhum problema, desde que você não mergulhe nos sentimentos, apenas surfe por eles. E essa cidade, ela é muito bonita, cara. E eu acredito que tem muita história aqui. A gente já foi em não sei se é Prainha dos Sonhos, eu não lembro. Vai passar ali no vídeo em algum momento. Mas lá é muito bonito, tem uma churrasqueirinha. É um lugar de muita paz. Eu vou pegar as fotos e vou mostrar aí. Um lugar de muita paz, de muita conexão. Essas pedras aqui, elas realmente energizam o corpo. É um tom barroso, só que pedra mesmo, vulcânica. A gente foi na Serra da Portuária, eu acho que que tem a Pedra do Cálice. Eu vou mostrar nesse ou em outro vídeo, eu não sei. E aquele local é bem bonito. A gente conseguiu fazer umas imagens muito legais. Você consegue sentir a força e o silêncio do ambiente. A gente viu até ciclos de vidas surgirem, continuarem e destruírem ali na frente. Viajando, eu e um amigo decorrendo sobre uma colmeia de abelhas mortas que tinham numa montanha. Em algum momento deve passar aí. Cara, e a natureza é uma parada que ensina muito pra gente. Nem que seja necessário tanto você ficar indo pra templos, cultuar a fé, porque se você se conecta com a natureza, você consegue perceber e sentir toda essa filosofia que a vida traz, simplesmente observando os ciclos de cada coisa. É simplesmente silenciar a cabeça e observar. E continuar observando. E observar mais. Uma hora sua mente vai cansar. Só que aí a criatividade vai começar a fluir ainda mais sucinta. Quando você percebe, você nem sabe mais o que você está pensando. Você já se tornou o próprio pensamento. E você segue como um flow contínuo. Isso é meditação também. E se você vem para um ambiente como esse, sim, e de fato tenta parar de observar os problemas, mosquitinhos e tudo mais, você consegue se conectar com o todo e perceber que você é parte de algo muito maior. E não precisa se isolar em pequenas bolhas, porque você já é o todo. E o todo, no final das contas, é você. Agora neste momento. Eu estava aqui esquentando a minha bela canjica. E ele tá inventando uma receita. Acabou de inventar. O que você colocou nesse pote, senhor? Tem dó, velho. O que você colocou nesse pote, senhor? E o que você colocou nesse pote, senhor? Leite com leite. Que seria? Leite, caralho. Leite com leite. Leite com leite. Leite.